Thank you for the invitation. Thank you, Edu, one of my all-time favorite students. It is an honor always to be here at the Brazil Conference, but it's a special honor to share the stage with Justice Barroso, whom I admire very much. I want to talk briefly, quickly, about how democracies can defend themselves against threats from within. Democracies, as all of you know by now, do not die the way they used to die. Democracies used to die at the hands of men with guns, army generals seizing power, like in Brazil 60 years ago. Today, the vast majority of democracies die at the hands of elected leaders, presidents and prime ministers who use the very institutions of democracy to subvert it. This is Chavez, Erdogan, Orban, Modi, Bukele. That means that the principal threats to democracy today come from within. Now, democracies are always vulnerable to threats from within. Democracy requires broad freedom and open competition, which inevitably opens up opportunities for anti-democratic forces to seize power. A democracy cannot fully immunize itself from such threats without ceasing to be a democracy. That vulnerability is inherent. But there has been a dramatic rise in the number of authoritarian figures getting elected across the globe. Chavez, Correa, Erdogan, Orban, Duterte, Ortega, Modi, Trump, Bolsonaro, Bukele, there are many others. So it's very important to think about how democracies can protect themselves from such leaders. There are a bunch of ways of approaching this problem. And to begin with, I want to contrast the United States and Brazil. For a while, the United States and Brazil seemed to be living parallel political lives, right? Both countries elected extreme right-wing populists who threatened democracy. Both of those presidents governed badly and narrowly lost their re-election bids. Both of those presidents refused to accept defeat. Trump tried to overturn the results of the 2020 election, culminating in the January 6th insurrection. Bolsonaro tried to convince the military to orchestrate a coup, and when he failed, his supporters stormed all three branches of government. But that's where the stories diverge. In the United States, there has been very little response from the state, from the political elite, from society, and as a result, Trump has a real chance to win the presidency in 2024. State and society have done very little to change things. In Brazil, by contrast, the courts have taken a far more muscular approach, and Bolsonaro has been forced to the political sidelines. What can we learn from these cases? Daniel Ziblatt and I have identified what we think are 5 different strategies for defending democracy against threats from within. 5 different strategies. One is a sort of classic laissez-faire approach, and this is the approach that has long predominated in the United States. The idea is we should allow all opinions to compete freely and let market competition play itself out. So rather than use the state's coercive tools to silence extremist or anti-democratic voices, we should let the electoral marketplace do its work. Let all ideas be exposed, be debated, and eventually good ideas and good forces will prevail over bad ideas. The underlying assumption, of course, is that extremist views won't prevail in open competition. But history shows us that that's not always true, that the bad guys do sometimes prevail in the electoral marketplace. Chavez, Duterte, Bolsonaro, Bukele. Too much faith in the electoral marketplace, I think, is probably misguided. A pure laissez-faire approach may leave the door wide open to extremist demagogues. Now, many democracies take a radically different approach to authoritarian threats, one that empowers the state to ban candidates and parties that threaten democracy. This is what's sometimes called the militant democracy school. Advocates of militant democracy argue that it is naive and sometimes reckless to simply allow illiberal forces to compete for power. Illiberals play dirty, they lie, they cheat, they use violence. It's not fair competition. So militant Democrats seek to empower either electoral or judicial authorities to evaluate whether political actors pose a threat to democracy, and if they do pose a threat, to ban them from competition. In other words, they use the rule of law to exclude anti-democratic forces from the electoral marketplace.
The militant democracy tradition was first developed in post-war Germany, but it subsequently spread across much of Europe and much of Latin America. Now, as you all know, empowering state authorities to ban candidates, to ban parties, is pretty risky because the process can be politicized, it can be abused to ban legitimate candidates and legitimate parties. A tool that is designed to protect democracy from authoritarians can be pretty easily repurposed to protect authoritarians from democracy. We see this most obviously in Venezuela and Nicaragua, but the undemocratic exclusion of candidates has also become widespread in Guatemala and other countries. So militant democracy absolutely requires strong, independent state institutions that are not easily corrupted or politicized. That is essential. But when these institutions exist, militant democracy can work. And I think Brazil is a good example. Brazil's Supreme Electoral Court has vast authority to bar politicians from running from office, both for corruption and for attacks on democracy. The threshold for banning candidates is pretty low in Brazil, and candidate bans are remarkably common, too common for my taste. But in the case of Bolsonaro, the system seems to have worked. The process was not perfect, but the decision to ban a politician who tried to organize a coup has almost certainly worked to protect and strengthen Brazilian democracy. Now, the United States also has elements, or has had elements of militant democracy. The 14th Amendment to the Constitution allowed for the banning of former Confederate candidates after the Civil War. There was an effort, as you probably know, to use the 14th Amendment to bar Trump in 2024 on the grounds that he also participated in an insurrection. But the Supreme Court struck it down. So Trump legally can run even if he's convicted of illegally trying to overturn the 2020 election. He is free to run. So if state officials can't protect American democracy, what can? In the absence of state gatekeepers, the best alternative is party leaders, party gatekeepers. This is what Daniel and I call partisan self-policing. As Spanish political scientist Juan Linz argued for years, it is essential for democracy that mainstream politicians stand up to extremist and authoritarian forces in their own. They must be willing to denounce anti-democratic behavior by their own allies. They have to be willing to expel anti-democratic politicians and refuse to support anti-democratic candidates. And they have to be willing to work even with ideological rivals in order to isolate and defeat extremist forces. In other words, politicians must actively confront and stamp out authoritarian forces in their own political or ideological camp. History shows us that when mainstream politicians tolerate, condone, protect, even support anti-democratic extremists, democracies get into serious trouble. I was very critical of the Brazilian right for supporting Bolsonaro in 2018. But after his election, during his presidency, Brazil's conservative politicians did a pretty decent job of self-policing. In 2021, conservatives in Congress helped pass a democracy law that may ultimately put Bolsonaro in prison. In 2022, all major right-wing politicians recognized Lula's victory on election night. The Brazilian right also forcefully denounced the January 6th attacks, and right-wing politicians led the push for a congressional investigation. And finally, Brazilian politicians have largely accepted as legitimate Bolsonaro's ban from politics. Contrast that to the United States. Republican politicians have totally failed at self-policing. Most Republican politicians followed Trump's lead and refused to publicly accept the results of the election. A group called the Republican Accountability Project evaluated the public statements of all 261 Republican members of Congress to see whether they made statements that cast doubts on the results of the 2020 election. 86% of Republican legislators cast doubts on the election. Even after January 6th, Republican leaders defended and protected Trump. They blocked creation of an independent commission to investigate the January 6th insurrection. And crucially,
when Congress impeached Trump after January 6th and the Senate voted on his conviction, which would have barred Trump from running in the 2024 election, the vast majority of Republican senators voted to acquit Trump. In other words, even after January 6th, when Republican leaders had an opportunity, a clear opportunity to prevent Trump from running again, they refused. And even today, when Trump has been indicted for dozens of crimes, including an attempt to illegally overturn the election, Republican leaders are almost unanimous in supporting his candidacy. In other words, the Republican Party will back Donald Trump even if he's convicted of attempting a coup. So what can be done when there are no state gatekeepers and no partisan gatekeepers? A fourth strategy is what we call containment, or the formation of broad multi-party coalitions to isolate and defeat anti-democratic extremists. We saw this strategy in Belgium and Finland in the 1930s. We've seen it repeatedly in France, where left, center-right forces often form a so-called cordon sanitaire to defeat far-right candidates in elections. We saw this strategy very effectively in Poland last year, when parties of the left, center, and center-right joined forces to defeat the illiberal Law and Justice Party. I had hoped for a broad coalition in Brazil to defeat Bolsonaro in 2018. That did not happen. It also did not happen in the first round in 2022. But anti-Bolsonaro forces did come together pretty effectively in the second round in 2022, with figures like Cardoso, Tebet, Ciro Gomes backing Lula. The United States desperately needs a similar coalition, one that includes everyone from Republicans like Liz Cheney and Mitt Romney and George Bush to progressives like Bernie Sanders. I want to see Liz Cheney and Bernie Sanders on stage, arm in arm, supporting Biden. I want to see George Bush and Barack Obama on stage together, arm in arm, supporting Obama. That is not happening. Many Democrats, many anti-Trump Republicans have yet to fully grasp the seriousness of the situation that they face. They don't fully realize, I think, that they could lose their democracy, maybe because they've never experienced the loss of a democracy. All right, so what if the state doesn't engage in gatekeeping, parties refuse to self-police, and the political elite fails to unite to isolate and defeat the extremists? Then it's up to society itself. If political elites fail to defend democracy, then civil society has to do it. This is the fifth and final strategy, what Daniel and I call societal mobilization. Influential actors in civil society must speak out in defense of democratic norms. Business leaders, trade unions, religious leaders, celebrities, public intellectuals must take a high-profile stance in defense of democracy. They must publicly remind citizens that there are certain red lines that must never, ever be crossed. We saw this recently in Germany, when the far-right AfD was linked to a plan to organize mass deportations of immigrants, a plan that evoked Nazi-era deportations. The societal response was extraordinary. Top business leaders, labor leaders, Catholic bishops all came out and publicly denounced the ADF as undemocratic. One leading bishop declared, and I quote, "Anyone wishing to deport other people denies their human dignity. The AfD has abandoned democratic principles and cannot be voted for by Catholics." There were also massive citizen protests across Germany. For 7 weeks in January and February of this year, more than 2 million Germans marched in cities and towns across the country in repudiation of the AfD. That's how you defend democracy. Something similar happened in Brazil under Bolsonaro. In August of 2021, 107 civil society organizations published a letter in defense of democracy, which reinforced Brazilian society's commitment to free elections and a rule of law. That letter was signed by the leading industrial confederation, Fiesp, all the leading labor confederations, Catholic officials, numerous legal and human rights groups, all the leading law school and university faculties. American society has not responded in a similar way. Most business leaders have remained silent. Some of them back Trump.
After January 6th, many business leaders made a very public commitment not to contribute to the campaigns of election deniers. But most of them have subsequently reneged on that public commitment. Many business leaders said they would never again back Donald Trump and are again backing Donald Trump. Remarkably few major business leaders have come out and publicly repudiated Trump as someone who is unacceptable in the White House. In fact, Wall Street titan Jamie Dimon recently declared that Trump isn't so bad. U.S. bishops have done nothing like what the German bishops did. In fact, Cardinal Timothy Dolan has cozied up to Trump, praising his leadership. And most of the country's top evangelical leaders openly back Trump. So the kind of societal mobilization we saw in Germany and Brazil is absent in the United States. American society is asleep. It seems that societies are more likely to mobilize to defend democracy when they've actually experienced losing democracy. Germans and Brazilians have memories of past authoritarianism. Americans do not. To sum up, there are 4 ways to actively defend a democracy against threats from within. The most muscular strategy is militant democracy, empowering the state to ban dangerous forces. Brazil did this with Bolsonaro. If you do not use the state, you have to rely on political elites, either through self-policing or through the forging of broad coalitions in defense of democracy, as we saw recently in Poland. If politicians fail to act, then the last bastion of defense is society itself. And we've seen societal mobilization in Brazil, in Germany, also in Israel. Americans, it should be clear, are not pursuing any of these strategies. We have failed to learn either from our own failures in 2021 or from other countries' successes. Instead, we are leaving things in the hands of the electoral market, and history suggests that that may simply not be enough. I'll stop there. Muito bom dia a todos, tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre o tema populismo autoritário, resiliência democrática e a Suprema Corte. Tenho muito prazer de estar aqui nesse 10º aniversário da Brasil Conference. Preciso dizer, Eduardo, Marcela, Danilo, que eu venho desde o primeiro. Quando a Brasil Conference, eu disse isso já recentemente, cabia numa salinha bem pequena, tinha menos de 50 pessoas, embora uma delas fosse a Gisele Bündchen. De modo que eu tenho muita alegria de poder ver o sucesso em que se transformou essa Brasil Conference, que reúne os estudantes e reúne os empreendedores sociais, reúne as pessoas que gostam de pensar o Brasil e de fazer um país melhor e maior. Eu sempre gosto de lembrar, eu sou um ator institucional, não sou um ator político. O meu papel é defender a Constituição, os direitos fundamentais e proteger a democracia sem opções político-partidárias. E como vocês verão na minha exposição, eu trabalho com conceitos consolidados e eu trabalho com fatos objetivos, muito mais do que com opiniões. De modo que eu começo pela parte 1 da nossa conversa, democracia e recessão democrática. E tenho muito prazer e muita honra de compartilhar, aliás, esse painel com o professor Steven Levitsky, que é uma das mentes brilhantes que nos ajudam a compreender melhor o mundo em que nós vivemos. A democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado todas as alternativas que se apresentaram: o comunismo, o fascismo, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos. A democracia constitucional é um conceito que pode ser equiparado a uma moeda com 2 faces. Numa face, nós temos soberania popular, nós temos eleições livres e nós temos o governo da maioria.
Esse é o primeiro sentido da ideia de democracia. Mas há um complemento muito importante que é a outra face da moeda. Democracia significa também poder limitado, Estado de Direito e respeito aos direitos fundamentais. Portanto, é um conceito complexo que envolve o equilíbrio entre essas duas vertentes. E, além disso, a maior parte das democracias do mundo inclui no seu arranjo institucional uma Suprema Corte, cujo papel principal é proteger o Estado de Direito e é proteger os direitos fundamentais, inclusive contra o poder das maiorias políticas. Portanto, esse é o espaço conceitual em que nós trabalhamos, o da vitória da democracia constitucional na virada do século XX para o século XXI. No entanto, nos últimos 15 anos, talvez, alguma coisa parece não ir muito bem com a democracia constitucional, num contexto que os autores têm referido como democracias iliberais, como recessão democrática, como legalismo autoritário e muitas outras expressões que procuram identificar esse processo de erosão democrática, especialmente bem compreendido e explicado no clássico livro do Levitsky, How Democracies Die, em que a erosão democrática já não vem mais por golpes de Estado, mas por líderes políticos eleitos pelo voto popular e que depois, tijolo por tijolo, às vezes imperceptivelmente, começam a desconstruir os pilares da democracia. E os exemplos se multiplicaram pelo mundo. Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Filipinas, Venezuela, Nicarágua, para citar alguns dos exemplos mais clássicos. Portanto, e mesmo democracias consolidadas, como o Reino Unido no episódio Brexit e os Estados Unidos no episódio do 6 de janeiro, viveram momentos de descrédito e de ataques às instituições. Portanto, é o caso de se perguntar o que está acontecendo com a democracia, o que está acontecendo no mundo. E o que se tem assistido no mundo é uma onda populista, autoritária, anti-institucional e anti-pluralista que tem contribuído para essa erosão democrática. O populismo autoritário pode ser de direita ou pode ser de esquerda. Temos tido experiências nos dois sentidos, embora nos últimos tempos o populismo de direita tenha se revelado mais perigoso, racista, xenofóbico, misantrópico e antiambientalista. A característica central do populismo é a divisão da sociedade em nós e eles. Nós, o povo puro, decente e conservador, eles, as elites cosmopolitas, progressistas e corrompidas. Essa é a primeira falha conceitual do populismo, a ideia de que só nós, só o nosso grupo representa o povo. O povo é um conceito plural sempre. Aqui nessa sala existem centenas de pessoas, centenas de visões de mundo, e ninguém pode reivindicar para si o monopólio da representação do povo, porque o povo é sempre uma entidade plural. O populismo autoritário, além de dividir a sociedade, ele adota estratégias que se repetem em diferentes partes do mundo, que é a comunicação direta com as massas e com os seus apoiadores, bypassando as instituições intermediárias, legislativo, imprensa e sociedade civil, e elegendo inimigos. O populismo autoritário precisa ter inimigos. E, na maior parte dos casos, embora não nos Estados Unidos, por razões relativamente óbvias, um dos inimigos eleitos pelo populismo autoritário são as Supremas Cortes, são os tribunais constitucionais. Foi o que aconteceu na Hungria, foi o que aconteceu na Polônia, foi o que aconteceu na Turquia, foi o que aconteceu na Rússia, foi o que aconteceu na Venezuela e foi também o que aconteceu no Brasil. Populistas autoritários geralmente gostam de cortes preenchidas com juízes submissos ou cortes com os seus poderes limitados.
E vejam que o papel de uma Suprema Corte em todas as democracias é limitar o poder político. O papel de uma Suprema Corte é assegurar o Estado de Direito e a proteção dos direitos fundamentais, inclusive contra as maiorias políticas. E o populismo supervaloriza o poder majoritário, aquela primeira face da democracia, em detrimento da segunda face, que é o respeito aos direitos fundamentais e a proteção ao Estado de Direito. Esse é um quadro que eu diria teórico que vale para quase todos os países do mundo. Agora, eu gostaria de passar para um pouco o caso brasileiro do que nós vivemos e como o Brasil enfrentou essas ameaças dos últimos anos. Em primeiro lugar, o Brasil sofreu o mesmo processo histórico que, de certa forma, ocorreu globalmente, que foi uma certa captura do pensamento conservador pelo extremismo, pela extrema-direita. A democracia é um regime político que tem lugar para todo mundo. Tem lugar para liberais, tem lugar para progressistas, tem lugar para conservadores. E a alternância no poder costuma ser uma bênção para a democracia. A democracia só não tem lugar para aqueles que não aceitam as regras do jogo democrático, inclusive o respeito aos resultados eleitorais. Portanto, não há nenhum problema com o campo conservador, porque é um espaço legítimo da vida política. O que aconteceu no mundo, no entanto, nesses processos que eu descrevi, foi a captura desse pensamento conservador, ou de parte dele, pelo extremismo, porque o extremismo é intolerante, o extremismo não aceita o outro, o extremismo procura privar o outro dos seus direitos. Portanto, esse é o problema que o mundo todo enfrentou em alguma medida. Captura do pensamento conservador pelo extremismo. O segundo grande problema que o mundo enfrenta, e vai enfrentar de novo esse ano, onde há eleições na maior parte das democracias, é o uso das plataformas digitais para a desinformação, para o discurso de ódio, para as teorias conspiratórias. E agora, sob o espectro do deepfake, que é capaz de colocar a mim ou ao Steve aqui, dizendo coisas que nós nunca dissemos, sem que seja possível, a olho nu, pelo menos, detectar que aquilo é uma fraude. E aqui há um grande risco que a humanidade está correndo, que é a perda de uma das suas principais liberdades, que é a liberdade de expressão. Porque todos nós somos ensinados a acreditar naquilo que nós vemos e naquilo que nós ouvimos. O dia em que, por conta do deepfake, a gente não puder mais acreditar naquilo que ouve e vê, a liberdade de expressão terá perdido completamente o sentido. Essa é a ameaça que nós estamos vivendo com a massificação da desinformação potencializada pela inteligência artificial. Em terceiro lugar, um fenômeno que precisa ser tratado com delicadeza em respeito à liberdade religiosa de todas as pessoas, que é, em alguma medida, a captura do pensamento religioso pela política extremista em algumas partes do mundo, colocando líderes religiosos a serviço de determinadas causas políticas e a manipulação da fé religiosa. A pior coisa que pode acontecer é o líder religioso dizer: o meu adversário é o representante do demônio na Terra e nós precisamos enfrentá-lo, porque isso é um desrespeito à integridade do processo eleitoral. Esses três fenômenos são globais, não são fenômenos brasileiros. Mas o Brasil acrescentou uma série, um elenco grande de sustos, Steve, ao processo democrático. Eu fiz uma pequena lista do que nós passamos naquele processo de erosão democrática tijolo por tijolo. Não é um golpe, é um esvaziamento progressivo. E começou com o esvaziamento da participação da sociedade civil nos órgãos de formulação de políticas públicas ambientais e de crianças e diversas outras. Depois, no Brasil, eu estou descrevendo fatos, não estou emitindo nenhuma opinião. Houve um desmonte dos órgãos de proteção ambiental, houve um desmonte do órgão de proteção às comunidades indígenas e não demarcação de 1 milímetro sequer de terra indígena, como determina a Constituição.
houve um negacionismo pleno da ciência durante a pandemia. E aqui há um dado que não pode passar despercebido no Brasil. O Brasil tem 2,7% da população mundial. E o Brasil teve 10,2% das mortes. Esse foi o tamanho da má gestão da pandemia no Brasil. Em matéria ambiental, tivemos a paralisação do Fundo Amazônia, a paralisação do Fundo Clima, dinheiro lá, dinheiro carimbado, vindo de fora, que não podia ser gasto em nenhuma outra atividade, ficou parado na conta pela ideia absurda de que proteção ambiental é coisa de comunista, é coisa de esquerdista, é coisa de quem cede ao globalismo de uma maneira geral. Nós tivemos a tentativa de volta ao voto impresso. Só quem é brasileiro e viveu no Brasil sabe o risco que isso representava, porque o voto impresso sempre foi o caminho da fraude no Brasil, sempre foi, desde o início da República. E, portanto, eu era presidente do TSE e me empenhei muito pessoalmente para impedir que se voltasse ao voto impresso no Brasil, porque sempre tive o pressentimento de que ali estava o germe do golpe. E imagine-se se essas pessoas, muitas, só os extremistas, evidentemente, se tiveram a capacidade de invadir o Supremo, o Palácio do Planalto e o Congresso, imaginem o que não fariam nas sessões eleitorais em que imaginassem que fossem perder, se nós tivéssemos contagem pública manual dos votos, que era a proposta. Podem desmentir o quanto quiser, está lá a proposta apresentada de emenda constitucional no Congresso Nacional. Hoje em dia, desmente, o Brasil, as pessoas têm vergonha do que são. É uma coisa muito curiosa, porque depois de fazerem, gostam de dizer que não fizeram, que não acharam, mas eu quero dizer que a proposta era exatamente essa. Como aconteceu no TSE, devidamente avisado, eu disse, infelizmente, a representação das Forças Armadas vão usar esse assento para tentar desacreditar o sistema. Veio uma nota das Forças Armadas dizendo que nunca haviam sido tão ofendidas. E 48 horas depois fizeram isso. O Brasil é um país em que as pessoas se ofendem com o que fazem. É muito interessante. A psicanálise de se compreender parte do que acontece no Brasil. Tivemos repetidas acusações de fraude eleitoral não comprovadas, tivemos a politização das Forças Armadas, o que na América Latina é a maior ameaça possível para a democracia, tivemos o não reconhecimento e concessão do resultado eleitoral, tivemos o incentivo aos acampamentos na porta dos quartéis, tivemos desfile de tanque na Praça dos Três Poderes no dia de uma votação importante, tivemos ataques ao Supremo, ataques à imprensa, e depois tivemos o 8 de janeiro. Foi isso o que o Brasil viveu, foi isso o que o Brasil passou dentro desse contexto histórico e teórico que o Steve procurou retratar e que eu procurei retratar aqui também, do populismo autoritário, como ele impactou o mundo. A verdade é que, felizmente, as instituições venceram no Brasil. Mas, como os fatos têm demonstrado, nós ficamos por um triz. Chegamos muito perto do impensável no Brasil. E uma observação que eu gostaria de fazer, que tenho feito, e que vai na mesma linha do que disse o Steve um pouco antes, as Supremas Cortes, o Judiciário, tem um papel muito importante na resistência democrática, como eu acho que teve no Brasil. Mas nenhum tribunal resiste e ganha sozinho. Na Rússia, perdeu. Na Hungria, perdeu. Na Venezuela, perdeu. Portanto, um tribunal, para fazer a resistência democrática adequada, precisa de participação da sociedade civil, inclusive, sobretudo, da imprensa, que no Brasil teve um papel decisivo, e também das forças políticas. É preciso que haja forças políticas e democráticas que ajudem a resistir a esse processo de ascensão autoritária. E agora eu termino o capítulo final para ajudar as pessoas a entender e, eventualmente, discordar, mas a entender o papel que o Supremo desempenha no Brasil. E aqui eu gostaria de dizer, embora presidente do Supremo, o Supremo, como toda instituição humana,
está sujeito a erros e está sujeito a críticas, e ninguém está acima do bem e do mal numa democracia, ninguém tem um monopólio do bem, ninguém tem um monopólio da virtude. E eu mesmo voto vencido em muitos casos no Supremo Tribunal Federal. Portanto, a democracia não é o espaço de consensos nem de concordâncias. A democracia é o regime político em que a divergência é absorvida de maneira civilizada e de maneira institucional. Portanto, toda e qualquer crítica ao Supremo é legítima numa democracia. O que, evidentemente, você não faz é querer destruir as instituições porque, eventualmente, não concorde com alguma coisa que elas tenham feito. As instituições existem para ser aprimoradas. Mas por que o Supremo desempenha, no Brasil, esse papel um pouco diferente das Supremas Cortes do mundo em geral? Porque o Constituinte brasileiro, de 1988, deu esse papel a ele. A Constituição americana e a Constituição brasileira, as duas, elas distribuem o poder político entre os poderes. Mas é porque eu não consigo ler o que você escreveu aí, para acabar. Ela distribui o poder político entre os poderes, e a Constituição brasileira tem uma declaração de direitos como a americana, e ela organiza o Estado, que é uma federação, como ambas as Constituições fazem. Mas a Constituição brasileira faz mais. Ela cuida do sistema de seguridade social, ela cuida do sistema tributário, ela cuida do sistema de saúde, ela cuida do sistema de educação, ela cuida do sistema de proteção ambiental, ela cuida da intervenção do Estado no domínio econômico, ela cuida da proteção da criança, da proteção do idoso, ela cuida de uma quantidade imensa de matérias que em outras partes do mundo são deixadas para a política. Essa é a razão principal desse aparente protagonismo, ou desse protagonismo, não ativismo, que o Supremo tem. Porque no Brasil o Constituinte tirou da política e trouxe para a interpretação constitucional, tirou da discricionariedade da política e trouxe para a interpretação constitucional matérias que em outras partes do mundo são consideradas políticas. No Brasil, a questão ambiental é uma questão constitucional. Está lá na Constituição o que o poder público deve fazer para proteger o meio ambiente, de modo que o Supremo não atuar seria deixar de cumprir a Constituição. Além disso, e para concluir, é muito fácil chegar diretamente ao Supremo, nós temos ações diretas, diferente daqui, que você precisa de um caso ou controvérsia para chegar. Temos muitos legitimados, temos transmissão pela televisão, e nós decidimos as questões mais controvertidas da sociedade brasileira. Uniões homoafetivas, pesquisas com células-tronco e embrionárias, ações afirmativas para afrodescendentes, demarcação de terras indígenas, planos econômicos, proteção ambiental, interrupção de gestação, piso de enfermagem, regulação de mídias sociais, medidas sanitárias na pandemia. A Constituição brasileira só não traz a pessoa amada em 3 dias. Fora isso, se procurar com cuidado, está tudo lá. Eu queria concluir, eu tenho uma superstição, nesses 10 anos que eu venho aqui, eu sempre concluo da mesma forma. E, portanto, eu gostaria de concluir dizendo que a minha crença mais profunda, a minha fé racional, é que a história é uma marcha contínua na direção do bem e da justiça. E, portanto, mesmo quando a gente não consegue ver da superfície, a história está fluindo na direção certa, como deve ser. E porque eu penso assim, eu sempre gosto de lembrar que o Brasil só começou, Danilo, verdadeiramente em 1808, com a vinda da família real para o Brasil. Antes disso, o comércio era fechado, portanto, tudo tinha que vir de Portugal. Não havia moeda, as trocas eram feitas, não havia moeda suficiente, as trocas eram feitas por escambo. Não havia escolas, 98% da população era analfabeta, e 1/3 da população era de escravos. Essa era a infraestrutura do Brasil há 200 e poucos anos atrás. Agora, passando para a superestrutura, nós não somos herdeiros da tradição anglo-saxã que tinha uma Magna Carta desde 1215. Nós somos herdeiros de uma tradição, queridos como são nossos irmãos portugueses, do último país da Europa que acabou com o tráfico negreiro, o último país da Europa que acabou com a Inquisição, do último país da Europa que acabou com o absolutismo. E com essa superestrutura e com aquela infraestrutura que eu narrei,
Em 200 e poucos anos, o Brasil se tornou uma das 10 maiores economias do mundo e a 4ª maior democracia do mundo. Portanto, às vezes a gente se assusta com a fotografia, mas nós temos uma história de sucesso para contar, apesar de tudo. E porque eu creio nisso, mesmo nos momentos mais difíceis, eu sou convencido que o melhor que a gente pode fazer na vida é cumprir bem o próprio papel. A gente não tem controle sobre o que os outros fazem. Portanto, o meu slogan pessoal, e com ele eu termino, é: não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça você o melhor papel que puder. E seja bom e correto, mesmo quando ninguém estiver olhando. Muito obrigado.